A paz do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Contra essas coisas não há lei. Dentre todos os frutos do Espírito, eu quero destacar um: temperança, ou em outras palavras, domínio próprio. Percebemos e notamos que o que as pessoas mais pedem é seu controle emocional, sua temperança, seu equilíbrio. Existem certas atitudes que o ser humano hoje toma que traz consequências terríveis para si, para os outros, para a sua família. Agora, por conta de quê? Que o homem perde este controle, perde esse equilíbrio da sua vida e toma certas atitudes que traz prejuízos seríssimos. E o que nós vemos hoje é a falta de amor entre as pessoas, entre os casais, entre a família, sabe? O amor de pai para com filho, filho para com pai, o amor ao próximo. Tem como mudar isso diante de uma sociedade já tão avançada, com pensamentos avançados, com ideologias avançadas? Sabe, nota-se que o ser humano perde o amor a cada dia que passa. Com a falta do amor vem a impaciência, e com a impaciência vem a intolerância, e com isso vem as atitudes, as ações que prejudicam todo aquele que é portador dessa falta de controle. E esta falta de controle é consequência de uma vida turbulenta, de uma vida estressante, de tudo que hoje vem trazendo essa pressão para a vida de todos os seres humanos. Então já não há mais aquele controle, aquela tolerância, sabe, de um pai chamar a atenção do filho e o filho entender, compreender, respeitar e se calar. Não. Hoje em dia é confrontos dentro das famílias, é confronto dentro do trabalho, no ambiente escolar. O que nós vemos o desrespeito em todos os âmbitos por conta do que o homem está perdendo o controle de si mesmo. E esse controle de si mesmo é um dos atributos que Deus, lá no início do jardim ainda do Éden, atribuiu ao homem e ordenou ao homem para que ele tivesse o controle, não dele apenas, mas que o homem controlasse, tivesse sob as suas mãos o controle e o domínio sobre toda a natureza. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então Deus, na origem de tudo, na criação, no início, criou o homem, atribuindo a ele este poder, atribuindo a ele esta autoridade, para que dominasse, para que reinasse e tivesse o controle não só de si, não só do seu lar, mas de toda a natureza ao redor. Porém, o homem perde este controle, o homem perde esta autoridade, o homem perde este domínio a partir do momento em que cai na tentação de Satanás, quando descumpre a ordem de Deus, comendo do fruto proibido. De lá para cá, milhares de anos se passaram, e o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje uma geração, nós vemos hoje uma sociedade onde o homem não tem controle de mais nada. O homem não tem controle de si, o homem não tem controle da natureza, o homem não tem controle da sua vida, nem de sua casa. O homem não tem controle mais de nada. Então, o que hoje podemos fazer para resgatar este controle? O que hoje podemos fazer para resgatar essa autoridade? O que hoje podemos fazer para resgatar essa ordem e este atributo maravilhoso que Deus deu ao homem e que se perde diante de tantas coisas que nós vemos? Pais matando os filhos, filhos matando os pais, nação contra nação, reino contra reino, falta de amor, briga entre os casais, agressões. Isso e muitas outras coisas nós vemos porque o homem perdeu este controle, perdeu esta essência, perdeu esta autoridade. Mas aqui está o que o homem precisa ter
para resgatar isso para si. Os frutos do Espírito sobre a sua vida, e dentre eles, o domínio próprio, a temperança, o controle, o homem precisa ter. E eu lhe digo, ninguém consegue hoje em dia obter este domínio, obter este controle, ou obter na sua vida este fruto, se não for pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Longe de Deus, Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então, longe de Deus, sem a presença do Espírito Santo, o que reina em mim, o que impera em mim, é a carne, a natureza adâmica, é o pecado. E isso me levará a ser conduzido, guiado, dirigido pelo pecado, pelas concupiscências, pelos desejos. E o que leva uma jovem com seu namorado a matar o seu pai e sua mãe, senão a ganância? O que leva uma mãe a matar o filho, senão a ira para se vingar de alguém? Bem, o homem precisa entender que sem Deus não podemos mais viver. Precisamos de Deus na nossa vida. Precisamos do agir de Deus nos nossos corações. Já é hora de pararmos e entendermos que não adianta apenas levar a escola para educar nossos filhos. A escola é muito importante, mas não é lá que os jovens, que as crianças irão encontrar o fruto do Espírito, porque isso não faz parte do contexto escolar, infelizmente. Então, aonde vamos encontrar o ensinamento adequado? Onde vamos encontrar a pessoa de Jesus Cristo para implantar no coração dessa nova geração, para implantar no coração dessa sociedade o controle, o fruto do Espírito, a temperança? Se não for hoje em dia, meus amigos, através da santa palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, nós não conseguiremos.